Quantas G12 existiam na bitola larga? Por que a Brasil Ferrovias desativou a GE-C32-8? Quanto custa para construir 1 quilômetro de ferrovia? Vamos hoje para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas, que é o quadro onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos na edição anterior. E nós vamos começar com algumas respostas relativas a dúvidas que eu tinha na edição anterior que eu pedi que vocês me auxiliassem a esclarecê-las. O Felipe Oriente responde uma dúvida deixada pelo Rodrigo Henrique sobre onde o amigo Rodrigo poderia encontrar arquivos referentes à Superintendência Regional 1 da Rede Ferroviária Federal. No caso, ele diz que talvez seja possível encontrar na Biblioteca da Rede Federal, que se localiza em Juiz de Fora, Minas Gerais. Entretanto, eu não sei como entrar em contato com essa biblioteca, nem se ela está realmente aberta ao público. Se alguém tiver informações, deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo no próximo Ferro Resposta. E o próprio Rodrigo Henrique deixou um complemento a uma resposta que eu dei a uma pergunta dele mesmo, a respeito da linha Centro-Sul baiana, que ligava Iaçu a Senhor do Bonfim e foi desativada pela rede. Ele comenta que ele acha estranho a rede ter desativado essa linha apenas por causa do acidente que derrubou uma ponte na saída de Iaçu, e que faria sentido a rede realmente só manter essa linha ou reativá-la se a ligação entre Petrolina, Paulistana, Teresina e São Luís, da antiga Transnordestina, fosse concretizada. E que a Estrada de Ferro Central de Pernambuco, por exemplo, chegou em seu ponto máximo em Salgueiro na década de 60, de onde deveria prosseguir para alcançar a Estrada de Ferro Central do Piauí, o que nunca aconteceu, embora existissem obras sendo realizadas. No caso, só estou resumindo o comentário do Rodrigo. E Rodrigo, você está certo. A construção das ferrovias no Nordeste acabou sendo sempre algo difícil de ocorrer pela baixa densidade de cargas e passageiros na região, embora fosse muito necessária para ajudar na locomoção, já que a região Nordeste carece de rodovias e outros meios de ligação. Eu já falei mais a respeito dessas ligações que você citou em nosso Ferro História 34, onde eu conto a história da antiga Transnordestina e da nova Transnordestina, e que vai estar aqui no card. Muito obrigado pela participação do Felipe e do Rodrigo. Priscila dos Santos de Araújo pergunta para o Ferro Respostas: JJ, você sabe por que a Brasil Ferrovias desativou as C32-8? Obrigado pela atenção e abraços. Priscila, apenas 10 locomotivas GE C32-8 foram construídas pela GE norte-americana para a empresa Conrail. Com o fechamento dessa empresa na década de 1990, essas locomotivas passaram para outros donos. A Brasil Ferrovias adquiriu apenas uma locomotiva usada, junto com outras GE C37 ou C367, por volta de 2004. Essa locomotiva, eletronicamente e até em componentes mecânicos, era muito parecida com as GE C37A quintelas. E ela recebeu o número 9339, sendo colocada para rodar em 2005. Entretanto, por ser a única locomotiva da frota, e pelo fato das quintelas naquele momento estarem em melhores condições, quando a C32 teve um problema em seus computadores, ela foi desativada, sendo canibalizada para fornecer peças para as quintelas. Infelizmente, a 9339 foi cortada nas oficinas de Campinas por volta de 2015.
Muito obrigado por sua participação. Gabriel, uma pergunta. No momento 2.25 do vídeo, aparece um armazém com a logo da Cutrale Quintela. Ela ainda existe? Gabriel, eu nem havia notado esse detalhe naquele armazém na foto. Aquela foto é realmente bastante antiga. Eu apenas salvei da internet para ilustrar o vídeo. Até porque eu não achei fotos mais recentes do Porto de Pederneiras. A Cutrale Quintela foi uma iniciativa das empresas Cutrale e Quintela. A primeira especializada na fabricação e transporte de suco de laranja e a segunda especializada no transporte de soja. Essa iniciativa teve início por volta de 1988. Mas já em 1990, antes mesmo da entrega das 7 GE-C37A adquiridas pelo consórcio para a FEPASA, tal iniciativa foi desfeita por incompatibilidade das ideias dos sócios. Eu não sei quando aquela fotografia mostrando o Porto de Pederneiras foi feita. Entretanto, como o logotipo CQ de Cutrale Quintela acabou permanecendo nas próprias locomotivas que eles haviam encomendado até o final de sua vida, não é de se admirar que em alguns locais esse logotipo tenha durado mais tempo. No entanto, a empresa Cutrale Quintela não existe mais. Muito obrigado por sua participação. Johnny Valente Cabeça. A CPTM já operou até Paranapiacaba? Existe alguma foto? Que modelo de locomotiva é que manobra no pátio de Sorocaba? Como está o projeto da Litorina no expresso turístico da CPTM? Os trens da BPF de São Paulo, como Moca, Campinas, etc., estão funcionando? A MRS já operou vagões-tanque na região da Estação da Luz, Rio Grande da Serra ou Jundiaí? O expresso turístico da CPTM está funcionando? Abraços. Johnny, a CPTM operou até Paranapiacaba até por volta de 2001. Era um serviço que funcionava com 2 horários apenas aos sábados, domingos e feriados, sendo que o modelo de locomotiva utilizado era a Litorina elétrica da rede. Já a locomotiva que manobra no pátio da Estrada de Ferro Votorantim em Sorocaba e que está em posse da Sorocabana Movimento e Preservação Ferroviária é do modelo Hércules Wet Combi, sendo a única restaurada em operação no país. Eu não tenho informações como está o projeto de se utilizar a Litorina RDC da CPTM em expressos turísticos e nem se o expresso turístico da CPTM está em operação agora em junho de 2021. Isso daí você teria que verificar no site do expresso turístico na CPTM. Quanto aos trens da BPF, no momento em que eu estou gravando este vídeo, o trem de Campinas está operando e o trem de São Paulo está paralisado, até onde eu sei. E a MRS, até também onde eu sei, nunca operou vagões-tanque na região da Grande São Paulo. Esse tipo de transporte até chegou a ser feito na época da rede, mas na MRS nunca operou. Aliás, a MRS só tem transporte de combustível para si própria, não realizando transporte de combustível para terceiros. Por isso é muito raro nós vermos fotos de trens tanqueiros na MRS. Muito obrigado por sua participação, Johnny. Felipe Ferracil. Pergunta para o próximo vídeo. Quantas locomotivas G12 da FEPASA de bitola larga existiram? Parabéns pelo canal, um abraço. Felipe, todas as locomotivas EMD G12 de bitola larga da FEPASA foram herdadas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que as adquiriu em 1958. No total, eram 18 locomotivas, numeradas de 700 a 717. E que na FEPASA foram renumeradas de 7051 a 7068. Dessas 18 locomotivas, 3 ainda existem. E vocês podem saber mais a respeito disso clicando aqui neste card, em nosso vídeo de curiosidades número 8. Muito obrigado por sua participação, Felipe. David Lucas Dias. Belo vídeo. Você vai fazer um vídeo sobre a RVC, Rede Viação Cearense? E só por curiosidade, existe uma Baldwin modelo 66T na estação aqui em Fortaleza. David, eu já sabia da existência dessa locomotiva. Eu até fiquei feliz em saber que ela ainda existe, já que eu imaginava que todas essas locomotivas haviam sido cortadas. Eu planejo fazer sim um vídeo contando a história da RVC.
Ainda não vai ser a curto prazo. Na verdade, para quem tem curiosidade, nesse momento eu tenho 70 vídeos de ferro, história e curiosidades na lista para serem produzidos. Mas uma hora vai sair o vídeo contando a história da rede de viação cearense. Muito obrigado por sua participação. Renan Trevisan. Muito legal o vídeo e a explicação. Tem chance da locomotiva GP18 7010 e da GP9 7007 e da G12 operar no trem de Natal? Renan, em primeiro lugar, a 7007 é GP18 também. Não há nenhuma GP9L em condições operacionais. E a respeito de qual locomotiva seria usada no trem de Natal, isso é uma questão entre a BPF e a Rumo, e eu não posso falar nem por uma nem por outra. Isso é algo que elas que devem responder. Muito obrigado por sua participação. Um amante por ferrovias. Outra pergunta. Em reais, quanto custa 1 km de trilhos não duplicado? Amigo, apenas como curiosidade, duplicar uma ferrovia sai até mais barato do que construir uma do zero. Então também não vou colocar aqui qual é o valor. Eu não tenho uma informação exata de quantos milhões de reais custam a construção de 1 km de ferrovia. Até porque, infelizmente, no Brasil, as obras são superfaturadas ao extremo. O valor médio que se diz é que cada quilômetro de ferrovia custa entre 1 milhão e 2 milhões de dólares. Então, vamos calcular que, por base no câmbio atual, 1 quilômetro de ferrovia no Brasil, sem superfaturamento, sairia entre 4 a 10 milhões de reais. Esse valor varia bastante com o tipo de terreno e região que a linha está sendo construída. Uma ferrovia construída numa campina, num terreno plano, sem atravessar rios, sem a necessidade de construir viadutos, é muito mais barata do que a construção de uma ferrovia em terreno montanhoso. Muito obrigado por sua participação. Vinícius Ribeiro. Quando a rede assumiu a Central do Brasil, ainda existia alguma locomotiva a vapor que viria a ser cortada depois? Mesmo se ela não tivesse mais em operação? Ou todas as locos da frota já haviam sido desmanteladas? E por que poucas locomotivas a vapor da Central do Brasil foram preservadas? Vinícius, quando a rede assumiu a Central do Brasil, ainda existiam diversas locomotivas a vapor, principalmente em bitola métrica. E muitas foram sucateadas e desmanteladas com o passar dos anos. Existem poucas locomotivas da Central do Brasil preservadas porque a mentalidade da preservação ferroviária de locomotivas, carros e vagões é muito recente em nosso país, tendo começado realmente apenas na segunda metade da década de 1970, ganhando corpo no início da década de 1980 com os esforços da então recém-criada ABPF. Devido a isso, são poucas locomotivas a vapor de bitola larga preservadas, mas há um pouco mais na bitola métrica, onde demorou mais o processo de dieselização. No caso da Central do Brasil, como foi a primeira ferrovia a dieselizar quase que totalmente suas linhas, mais locomotivas a vapor acabaram sendo cortadas. Entretanto, comparado com outras ferrovias, até que há um número razoável de locomotivas a vapor da Central do Brasil preservadas, ou aguardando recuperação. Muito obrigado por sua participação. Olinho Ruiz. Mais uma pergunta saudosista. Sobre as G12 cabeça de saúva da antiga Paulista, por que elas tiveram os motores EMD 567C substituídos pelos 645E também da EMD na FEPASA, na década de 1980? Seriam para dar mais potência a elas ou era somente para fins de modernização? E por que as unidades 7054, 59 e 61 ficaram de fora dessa troca? Sobre as G12 da antiga Mogiana, por que elas não tiveram essa mesma substituição até onde eu sei na FEPASA? Obrigado. PS, finalmente faço uma pergunta pequena. Olinho, eu não tenho informações de por que as locomotivas G12 da CMF não foram modernizadas, ou se elas chegaram a ser modernizadas. Se alguém souber a respeito, deixe aqui nos comentários, por favor. Quanto às locomotivas G12 da Paulista modernizadas pela FEPASA, foi apenas por questão de modernização, já que o 567C estava já ficando bastante antigo, e como seu bloco é muito parecido com os do 645E, era só uma questão de trocar pistões e outros componentes.
Quanto a por que as 54, 59 e 61 não tiveram seus motores modernizados, eu também não tenho informações. Se alguém souber a respeito também, deixe aqui nos comentários. E muito obrigado por sua participação, Ourinho. Carlos Alberto Manuel. Novamente meus parabéns pelas respostas. Tenho uma pergunta. Por que a São Paulo Railway Company, Santos a Jundiaí, e a Central do Brasil adotaram a bitola larga e não a bitola padrão? Obrigado. Carlos, eu até já comentei alguma coisa a respeito em nosso vídeo de curiosidades número 5 que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo sobre os tipos de bitola ferroviária utilizados no Brasil e no mundo. No caso, as primeiras ferrovias brasileiras adotaram a bitola de 1,60 m, porque naquela época a Inglaterra estava padronizando sua bitola em 1,435 m, a bitola padrão. E havia bastante equipamento ferroviário na bitola de 1,60 m, ou próximo a isso, ainda relativamente novo, mas que eles não tinham interesse em converter, e que seria mais interessante vender para ferrovias das colônias ou países em desenvolvimento. Sendo assim, a bitola adotada no Brasil teve esse motivo de influência. Na Argentina também, as primeiras ferrovias têm a bitola de 1,676 m, por ter recebido material vindo da Espanha em uma bitola diferente da que já estava sendo usada naquele país. Eu espero ter esclarecido sua dúvida. Muito obrigado por sua participação. Um amante por ferrovias. Alguma Liv existiu na pintura da Brasil Ferrovias? E a resposta do João lá do lado 78. Com certeza, teve uma Liv da larga que recebeu a pintura da Brasil Ferrovias. Não me lembro a numeração. Mas ela ficou pouco tempo na BF, pois fundiram o motor dela. De fato, apenas uma locomotiva Liv recebeu a pintura da Brasil Ferrovias. Foi a unidade 7764. Ela foi pintada em 2004, mas em 2005 ela já estava com alguns problemas de motores e, por um descuido da tripulação, acabou-se que o motor dela fundiu e, como não haviam mais locomotivas Liv em condições operacionais e nem estoque de peças, ela foi levada para Araraquara, tendo sido cortada em 2020. Muito obrigado pela participação de ambos. E a última pergunta do dia. Um amante por ferrovias. Por que você não ativa o Seja Membro? Eu não ativei o Seja Membros porque até agora ninguém havia feito essa pergunta, nem demonstrado interesse em ser membro. Mas já que o amigo fez essa pergunta, então eu faço uma pergunta para todos vocês. Se eu ativar o clube de membros do canal, vocês têm interesse em se tornarem membros? Além disso, também aproveitando o gancho, vocês têm interesse que eu faça lives, seja para Ferro Histórias ou Ferro Respostas, ou apenas para um papo de ferrovia em geral? Se vocês tiverem interesse tanto na questão da membresia quanto em lives, deixem aqui nos comentários para eu saber a respeito. Muito obrigado por sua participação, amigo. E muito obrigado pela participação de todos. O próximo Ferro Respostas irá ao ar no dia 25 de julho. Então vocês podem enviar suas perguntas até o dia 15 de julho, já que eu sempre gravo com 10 dias de antecedência. Lembrando, eu não respondo questões políticas, nem ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!